Bem-vindos ao Conversation com o pastor Josilei. Hoje eu tenho uma grande satisfação, uma alegria de estar junto com a gente nesse podcast, pastor Ricardo Robortella. É um prazer, pastor, estar aqui com vocês e a gente poder compartilhar um pouco mais sobre o reino de Deus. Amém. Falar sobre o reino é um dos melhores assuntos a ser falado, porque estamos falando de coisas eternas. Amém. Exatamente. Falar em coisas eternas, o que Deus tem feito na sua vida tem sido impactante para todo o Brasil. Fala um pouquinho sobre o que aconteceu no último janeiro lá no Brasil. Eu acho que esse podcast não vai dar tempo, pastor. Mas, bem, o Senhor me chamou alguns anos atrás para um chamado de avivamento para a nação, um chamado de despertamento e treinamento. E a estratégia que Deus tem nos dado nesses últimos anos é um treinamento através da Escola do Clamor, que é bem conhecida no Brasil, né? As pessoas que estão mais inteiradas. E ultimamente eu digo assim, nos últimos 10 anos já, nós temos feito a Conferência Profética do Clamor. Uau. Em Belo Horizonte, na Igreja Batista da Lagoinha. E esse ano nós tivemos uma surpresa, que a Lagoinha lotou. Uau. Aí nós expandimos, né, para a Igreja Batista Central. Uau. E nós também queremos fazer a mesma coisa para 2025, porque a Lagoinha já está lotando, então nós já estamos nos movimentando para isso. Em duas igrejas no mesmo momento? No mesmo momento, ligadas presencialmente. Os preletores eles vão intercalando, vão revezando, né? E nós usamos a tecnologia para a gente poder estar comunicando entre elas, porque nós acreditamos muito no poder da unção corpórea, onde nós celebramos a unção um do outro. Amém. E quanto mais pessoas estiverem conectadas, nós acreditamos, até assim, eu escrevi isso no meu livro, nesse último livro que eu lancei, eu falo sobre a divisão do átomo. Né? Que o átomo é feito em 3 partes, e quando ele se une, a chamada fusão, né, tem uma reação em cadeia que a gente chama de bomba nuclear. Sim. Né? Então, assim, a mesma coisa acontece no mundo espiritual. Quando nós pegamos as unções e trazemos para um lugar só, com o intuito de provocarmos intencionalmente uma reação em cadeia no mundo espiritual. Isso traz um impacto muito grande na vida das pessoas. Foi o que a gente fez esse ano. Mas isso é algo intencional. É intencional. Porque quando as pessoas não fazem isso intencionalmente, elas fazem um evento. Sim. Então você, no teu propósito não é unir pessoas, é unir unção na vida das pessoas. É outra coisa. Uau! Mas você precisa ter essa consciência do que você carrega, do que as pessoas carregam. Uau. E é importante as pessoas... na verdade é importante nós sairmos da frente para que o Espírito Santo possa coordenar todo esse projeto. É uma coisa realmente fora, é sobrenatural. Sobrenatural. Eu creio que tem sido uma das melhores maneiras de começar o ano, começando com essa conferência, porque impacta a igreja para todo o ano, na verdade, né? A igreja ela tem um papel profético, né? Desculpa, a conferência tem um papel profético, e a igreja, claro, ali reunida, e muitas palavras são liberadas para o ano inteiro, a partir dali. Uau. Em todas as áreas, políticas, sociais, espirituais, coordenação do trabalho. Então é algo realmente surpreendente. Eu fiquei muito impactado esse ano. Que benção, que benção. Agora, pastor, o que você diria para aqueles irmãos que estão ouvindo e gostariam de ter mais unção na vida pessoal deles, de estarem mais revestidos? O que você diria para eles? A busca da unção, esse é um tema muito atual, mas é um tema muito controvertido, porque às vezes a gente pensa que a unção ela cai assim, por si só, e não é assim. Não é assim que Deus utiliza, não é assim que existe uma transferência. Biblicamente falando, toda transferência precisa ser de pais para filhos. Não existe transferência pura, cai do céu. Sempre Deus usa homens para abençoar outros homens. Quando eu falo homens, homens e mulheres, tá? No sentido geral. Deus usa pessoas para tocar outras pessoas.
Uau. Deus poderia usar anjos, ele coordena a atmosfera através de anjos, mas a transferência do legado é feita através de homens. Né? Eu falo muito no meu livro Honra e Legado sobre a diferença da herança e do legado. Herança é o que a gente tem, por exemplo, seus bens materiais, seus talentos, aquilo que você conquistou, mas legado é aquilo que um homem coloca dentro de você e ninguém Uau. pode tirar. Uau, 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 uau. Que você possa se associar a pessoas que são cheias de Deus e você se torna cheio de Deus também. É onde eu queria chegar. Você precisa estar com pessoas que estão correndo mais rápido que você. Uau. Você precisa caminhar com pessoas que já passaram por essa experiência. Amém. E que essas são as pessoas que realmente vão poder colocar algo diferente, espiritual, dentro de você. Porque se você convive com as mesmas pessoas, se você não tem essa fome e sede desse sobrenatural de Deus, você vai viver a sua vida inteira na procura de algo que você nunca vai encontrar. Mas se você consegue, a gente costuma dizer, né? A unção que você honra é a unção que você tem. Sim. A unção que você respeita é a unção que virá sobre ti. Então, se você vê a unção na vida de uma pessoa, se é algo sobrenatural na vida daquela pessoa, comece a servi-la, comece a honrá-la, comece a entender o que acontece, comece a se aproximar, que esse legado Deus transfere para você. É isso que aconteceu com Moisés em Josué, né? Aconteceu com Elias, Eliseu, todos eles, ou Pedro, Paulo e Timóteo, né? Sim. Eles tinham uma aproximação e houve uma transferência. Eu creio que é dois aspectos, o aspecto da unção pessoal e a unção corporativa, né? Sim, sim. Então, nós podemos crescer pessoalmente, mas nós também podemos crescer através do outro, né? Então, crescer... O que acontece, assim, é muito difícil falar de algo profético, até no Brasil, porque o Brasil está muito viciado hoje nos eventos, né? Então, o que a gente faz? A gente chama algumas pessoas que a gente considera que são homens e mulheres de Deus para os nossos eventos, ouvimos uma boa palavra, uma boa música, e está tudo uma coordenação, há um grande movimento, e é bênção, não estou dizendo que seja ruim, tá? Mas é isso só. O movimento profético é outra coisa, né? É outro nível de revelação. São pessoas que estão ali, não apenas para contribuir para aquele evento, mas são pessoas que vão celebrar a unção dos outros. Uau. E essa celebração da unção do outro, ela só pode vir através de uma unidade do Espírito Santo, como está em 2 Crônicas capítulo 5, quando a glória de Deus desceu na consagração ali do templo, e o Shekinah de Deus desceu, e os sacerdotes não conseguiram ficar de pé, em 2 Crônicas capítulo 5, e eles foram para o chão. Quando eles foram para o chão, a glória de Deus desceu, e a única visão que eles tinham não era a bandeira de um ministério, não era propagar um evento, sabe? Apesar que isso tudo pode acontecer normalmente, mas se você não tem a intencionalidade de chegar nesse lugar, dificilmente você chega, porque só quem já esteve lá consegue conduzir um povo a esse lugar, entendeu? Isso é muito importante a gente entender. Uau, uau. Quero que você que está nos ouvindo, motivar você a ser um portador da unção, mas um outro aspecto, pastor, é passar da unção que Deus te deu para outros. Sim. Para não só você também receber, mas você estar aberto a ajudar outros a crescer nessa unção, a crescer na presença, né? Porque da maneira que nós também recebemos, podemos dar também. Né? Então, acho que tem um coração generoso com o que Deus te deu, né? Exatamente. Quando a gente é fiel no que Deus nos dá, muito Ele vai ainda nos acrescentar. Não tenha dúvida disso. Maravilha. Agora, pastor, o que você vê nessa transição? Você que está na transição do Brasil, continua trabalhando no Brasil, também trabalhando na América, como também estou aqui trabalhando na América. Essa questão da unção sobre as nações, né? É um tema... isso é maravilhoso também, né? Entender o Espírito de Deus movendo entre as nações e unindo as nações, porque Ele nos chamou para as nações, né? Eu creio o seguinte, queridos, nós precisamos entender
que Deus tem um propósito no indivíduo, tem propósitos e desenhos e desígnios para comunidades e tem propósitos e desígnios para nações. Uau. Nós entendemos isso, desígnios, desenhos. Né? Quando Deus criou, eu falo muito em Efésios, tem um estudo que eu falo sobre crescimento em batalha espiritual, que eu falo sobre Efésios, que você precisa descobrir a sua herança, descobrir a sua identidade, o seu propósito, como um papiro, que você sabe, aqueles desenhos que vai abrindo, desembolando, desenrolando. Sim. É assim a vontade de Deus na nossa vida. Muitas pessoas, elas querem conhecer a vontade de Deus, mas elas não entendem que a vontade de Deus virá normalmente se você andar com Deus. Uau. A vontade de Deus, ela não precisa ser perseguida. A gente persegue andar com Deus. E Deus vai encaminhar a sua vida. Então, assim, voltando às nações, existem desígnios que Deus desenhou o Brasil, uma pessoa e uma nação, e nações. Mas assim como um indivíduo pode rejeitar esse desígnio de Deus, uma nação também pode. Uau. Sabe? Porque eu ouço muito isso, pastor. O Brasil é celeiro de missões no mundo. É e não é. É e não é. O que a gente hoje colhe nos Estados Unidos, Inglaterra, em alguns países, são frutos de situações que já aconteceram. Né? Eles semearam nas nações. O Brasil começou a semear nas nações. Nós temos um grande potencial de nos tornarmos um grande celeiro para as nações. Amém. Se nós soubermos aprender a saber governar o que Deus nos deu. Essa é a grande dificuldade, porque eu acho que o Brasil não sabe a sua posição de filho e de governo. A Bíblia fala que nós somos reis e sacerdotes. Sim. Né? Nós somos muitos sacerdotes, muito apaixonados, mas nós somos poucos reis. Nós não sabemos governar o que Deus nos deu. Então, existe uma grande questão hoje, que é: vamos conseguir usar todo o potencial que a nossa nação tem para ser uma bênção para outras nações, governar, porque ninguém que não sabe governar, isso é bíblico, quem não sabe governar a sua casa, como vai governar outras casas? Uau. Nós queremos governar as nações, mas como é isso se nós não sabemos trazer o governo para dentro da nossa própria nação? Então, o potencial ele existe, mas tudo condicionado à obediência. Precisamos responder à oportunidade. Exato. A oportunidade está à nossa frente, né? Exatamente. Eu creio que existe um mover de Deus sobre o Brasil e a oportunidade para a gente ter essa postura de fazer a diferença na nação. Exatamente. E tomar a diferença e aí em outras nações. Exatamente. Né? Porque se nós não entender a nossa identidade, quem nós somos em Deus, para tomar essa postura de reino, né? Não só de sacerdote, que o sacerdote ministra para Deus e o rei ele ministra para os homens. Né? Então nós vamos aprender a liderar pessoas, a liderar cidades, a liderar a escola, a liderar a sociedade, a ser influente nas 7 esferas da nação, né? 7 montes, 7 montanhas da nação. Então é preciso nós termos essa postura. Eu concordo e quero motivar você a ter essa postura também, para nós poder fazer a diferença, porque as nações estão aguardando o Brasil. Né? Isso é verdade. Existe um avivamento que Deus está fazendo e nós temos o chamado, temos que responder ao chamado. Sim, é exatamente isso. É porque muitas vezes a gente acha que o chamado, você já viu aquela pessoa que fala assim, não, mas aquele ali tem um chamado de Deus e vai cumprir o chamado. E a pessoa vive a vida dela e não cumpre aquele chamado. Por quê? Porque todo chamado tem um preço. Será que todo mundo quer pagar esse preço? A gente quer o fruto do chamado. Sim. Nós não queremos pagar o preço do chamado. O Brasil ele quer o fruto do chamado. Irmos para as nações, mas e o preço? Preço, em primeiro lugar, nós tomarmos o controle espiritual da nação. A nação ela está vivendo hoje um momento difícil.
todos os sentidos, político, financeiro, etc. E a resposta e a chave está com a igreja. A igreja tem o poder de mudar essa realidade através de arrependimento, através de posturas de santidade. E quando a igreja ela toma essa postura, há um desdobramento da nação de prosperidade, de bênção. Isso é uma consequência. Isso é muito claro na história de Israel, né? Quando Israel alinha a vida deles com Deus, o governo é abençoado, as finanças é abençoado, as plantações são abençoadas, tudo é bênção como consequência da postura de Israel, né? Da vida de, se vê a história de Davi, a história de Salomão. Então, quando eles alinham a vida com Deus, a coisa flui, né? E assim é com a gente, né? Então nós podemos transferir a responsabilidade para outros. A responsabilidade nossa, como igreja, de alinharmos o nosso coração, e Deus vai fazer. Mas um ponto que você mencionou anteriormente, que a igreja deve buscar a Deus e não a vontade de Deus. Como a vontade de Deus é consequência de você buscar a Deus. Trabalha um pouco essa ideia aí, pastor. Pastor, eu sou muito de pegar as revelações e trazer à luz, né? Porque eu vejo as pessoas querendo eu quero saber qual é a vontade de Deus. E Deus nunca fala a vontade de Deus completa na sua vida. Ele te dá uma dica. Tá? Dá um sinal às vezes. Dá um sinalzinho. Por que ele faz isso? E se ele mostrar tudo para você, você vai ser a primeira pessoa que vai atrapalhar Deus. Uau! Entendeu? Então ele não faz isso. Porque a sua incredulidade, eu não vou fazer isso nunca, isso não vai acontecer. A sua incredulidade atrapalha Deus. Então Deus não faz isso. Ele te dá o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo, quinto passo, sexto passo, e um sacrifício. Igual a arca da aliança era levada. Sim. Entendeu? Aí nós olhamos para trás e aí nós reconhecemos o rastro de Deus. Onde estavam os sinais dele, as manifestações. Assim que eu vejo. Então eu entendo aquele texto em Romanos 12, né? Apresentar os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, para que conheçais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quer dizer, você apresenta seu corpo, você conhece a Deus, aí a vontade de Deus vai ser revelada a você. Amém. É como, em outras palavras, seguir a última instrução que Deus te deu. Faça o que Deus te mandou fazer, e aí na sequência ele vai te mandar fazer, mas enquanto você não obedecer o que ele já te mandou fazer e perseguir a presença dele, perseguir ele, não a vontade, a consequência só, né? É como buscar a face e buscar as mãos de Deus, né? Exatamente. Então buscar a face de Deus é relacionamento, né? Você quer ele, e aí ele vai te instruir. Então que você possa, você que está buscando a vontade de Deus, saber que ele está com você, você entregou a sua vida a Deus. Se você ainda não entregou, entrega a sua vida agora mesmo, porque ele é o único caminho. E quando você entrega a tua vida a Deus, aí ele vai se guiar você passo a passo. Ele não vai te dar todo o livro, ele vai te dar um capítulo, às vezes só uma página, e senão só uma linha. Só uma linha. Uma frase, né? Gálatas fala, né, que nós somos cartas vivas. Né? Cartas vivas. Diante dele. Então, assim, imagina, se nós somos cartas vivas, como é que é escrito cada letra? Cada letra que é escrita no nosso coração custa alguma coisa. Né? A gente quer cartas. Vivemos numa sociedade hoje que não quer pagar um preço de nada. Mas o Evangelho não mudou, Deus não mudou, os princípios não mudaram, não. Entendeu? Mas o que a gente faz para compensar que a gente não tem o resultado do Evangelho? A gente movimenta. Mas eu quero te falar uma coisa, querido. Sem a presença de Deus, o Evangelho não tem sentido. Não tem sentido. Então não tem sentido você estar numa igreja sem a presença de Deus. Não faz sentido você estar no ministério trabalhando para Deus e ao mesmo tempo perdendo Deus. Não faz sentido você preparar o povo para uma organização terrena enquanto as pessoas estão indo para o inferno. E nós temos que preparar as pessoas para o verdadeiro Evangelho, onde as pessoas elas são preparadas para encontrar com Jesus. Amém. Se Jesus voltar daqui a 100 anos, eu estou preparado hoje. Sim.
Né? Eu faço sonhos, eu sempre falo, eu faço sonhos como se Jesus fosse voltar daqui a 100 anos, mas estou preparado para ele voltar amanhã. Amém. Hoje. Amém. Uau. O relacionamento com Jesus é o principal de todas no final, o mais importante é o seu relacionamento com Ele, e que você possa focar nisso, né? Focar no teu relacionamento com o Senhor. E você que é pregador, que é líder, né? Eu costumo falar que às vezes nós gastamos muitas horas preparando um sermão e na verdade nós vamos gastar muitas horas preparando o pregador do sermão. Que às vezes nós gastamos 8 horas no sermão e gastamos 10 minutos preparando o coração do pregador. Eu acho que deveria ser o contrário. A gente deveria estudar muito a palavra, sim, mas deveríamos gastar mais tempo com Deus. Sabe por quê? Nós estamos vivendo uma era de muita informação. Aham. Tá? Você pega um celular, você tem milhares de informações o tempo inteiro, mas uma época de pouca revelação. Uau. Né? E o que alimenta as pessoas são revelações. Aham. Quando Deus traz uma revelação, aquilo toca o coração. Amém. É isso que faz a diferença. E a revelação ela é dada pela palavra, mas ela é dada pelo Espírito de Deus. Né? Para os íntimos. É para os que têm intimidades. Só. E se você não tem intimidade, como é que você vai revelar segredo? Se não revela segredo, para quem isso não é amigo próximo, Exato. íntimo, se revela segredo para quem está próximo. E você não tem como ficar próximo sem gastar tempo. Exatamente. Nós estamos tendo um tempo maravilhoso contigo aí, comendo, no café, ministrando, pregando aí, se tornando cada vez mais próximo, porque nós estamos tempo juntos. Quando você gasta tempo com alguém, você conhece o coração daquele alguém. E aí você conhece os segredos daquele alguém também. Exatamente. E assim é com o Pai, né? Ele quer que cada um de vocês aí, seja pregador, ou seja um líder num pequeno grupo, você que trabalha voluntário, não importa a tua posição dentro do ministério, que você desenvolva intimidade com Ele, porque Ele quer ser íntimo de você. Aleluia. Nosso tempo passa rápido aqui, pastor, nosso podcast aqui. Quero motivar você aí a assinar o canal, e nós estamos aqui compartilhando, tendo um tempo de conversa com o pastor Ricardo Robortella do Ministério Clamor pelas Nações. Pelas Nações. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o clamor, pode entrar na nossa página oficial, né? Que é clamor.com.br, o nosso YouTube, Clamor Oficial, tem todas as informações, canções, palavras e revelações para abençoar você também. Maravilha. Que você possa crescer entendendo mais sobre a graça e o avivamento de Deus, e o chamado de Deus para as nações, e o chamado de Deus para a tua vida. Obrigado por assistir e participar conosco. Compartilhe esse vídeo com outros amigos, outras pessoas. Que Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus.